Olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam todos bem. E quem lhes fala é o professor Newton. E vamos para mais uma aula do nosso curso de Rede de Comunicações. O nosso tema da aula de hoje, da videoaula de hoje, é engenharia de roteamento, né? Costuma ser um assunto aí bem apaixonante para aqueles que gostam de redes de computadores. Nesta aula, nós vamos estudar os dois principais tipos de algoritmos que existem no mercado, né? Eu vou tomar dois exemplos não proprietários. Um tipo de algoritmo a gente chama de link state, ou estado do link, né? A ideia desse algoritmo é que ele determine parâmetros de como é que está cada um dos enlaces, né, dos canais de comunicação ligados no roteador para estabelecer a melhor rota, né? Um exemplo de um algoritmo ou de um protocolo de roteamento que faz isso é o SPF. E o segundo tipo ou classe de algoritmos é o Distance Vector, né? É aquele que determina a distância de um ponto até outro, né? Esses são realmente algoritmos um pouco mais antigos e até simples, né? E o RIP, que é o Routing Internet Protocol, que deu origem aí ao protocolo de roteamento dos IMPs na internet, né? Ele nasceu com essa ideia do Distance Vector. E nós vamos entender melhor ao longo aí dos slides o porquê. Então nós vamos começar pelo algoritmo de Distance Vector, né? Ou os que medem distâncias nas redes, os saltos nas redes, né? Que a gente chama também popularmente de hop, né? Entre a turma que trabalha com redes. E a gente vai ver que, tendo entendimento do Distance Vector, vai ficar mais fácil para a gente entender os algoritmos do tipo Link State, tá? Então vamos me basear aqui para dar as explicações no algoritmo que deu origem aí à internet, né, que é o Routing Internet Protocol. Nós vamos trabalhar com essa situação, né? Três localidades: São Paulo, onde eu tenho um roteador 1, Rio de Janeiro, onde eu tenho um router 3, Curitiba um router 2, né? Eu coloquei só para ilustrar na Ethernet 1, deixa eu pegar aqui a caneta, né? Na Ethernet 1 ali de São Paulo, uma estação A conectada, na Ethernet 1 lá no roteador de Curitiba 2, uma estação B conectada, e a mesma coisa no Rio de Janeiro, né? Todos os links de telecom, eles são interligados via o que a gente chama de seriais, né? São interfaces normalmente de menor velocidade do que as Ethernet, tá? Dos roteadores. Então, nesse caso, cada roteador tem duas seriais, serial 1 e serial 2, e tem a Ethernet, tá? Como a gente vai estar analisando saltos, né? Não me interessa saber o estado do canal, velocidade do canal, eu nem coloquei aqui nos links, tá? Você vai ver que isso passa a ser relevante num algoritmo de link state, tá bom? E a grande sacada, né, para que as redes funcionem, por exemplo, se eu quero mandar uma mensagem do A, deixa eu dar uma sublinhada aqui, né, para o B, observa que, né, o A manda sempre a mensagem, ele está na Ethernet 1, né, para o gateway padrão, que a gente identifica no Windows, né, ou por um gateway router estático, né. Então manda para o roteador 1 e o roteador 1 tem que consultar, tem que ter uma espécie de uma tabela de memória, né, onde ele vai decidir a rota, né. E nesse caso nós temos duas rotas, né? Nós temos uma rota que vai por esse canal entre São Paulo e Curitiba, e uma segunda rota que vai, né, para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro vai para Curitiba, né, para poder atingir
uma mensagem poder atingir a estação B, né? Logo nos primórdios, e acreditem, até hoje, né? Tem muita gente que não conhece algoritmos de roteamento, engenharia de roteamento, assim, parece um mistério. Vocês vão ver que não tem mistério nenhum, né? A tendência é você programar essas tabelas, né, da onde você tem que ir de onde para onde, né, direto na memória do roteador, né? Uma forma estática de fazer. Quando a gente usa um algoritmo de roteamento do tipo RIP, né, ou mesmo o SPF que a gente vai ver, está fazendo o roteamento dinâmico, né? Você está deixando os roteadores se conversarem, né, e enxergarem o que está acontecendo com a rede e refletir o que está acontecendo com a rede num mapa que ele vai montar em memória, uma tabela. Tá? É uma tabela onde ele vai pôr, né, por exemplo, no roteador 2 o dispositivo, né, por exemplo, o B está ligado na saída ou na interface Ethernet 1, né? E no caso de dispositivos sempre ligados na Ethernet, o número de saltos, né, hops, que a gente passa é 0. Tá? Então já teria essa linha nessa tabela do roteador de Curitiba, habilitando o RIP. Tá? Então toda a ideia passa por isso. Né? Como os roteadores vão mapear a rede, né, que a gente tem aqui na memória de cada um, né, para que essa rede opere corretamente. E o primeiro conceito é, né, o que acontece quando um roteador é ligado. Né? Na hora que um roteador é ligado, né, numa situação de roteamento dinâmico, os mapas de memória dele estão todos zerados, digamos assim. Né? Então eles precisam ser construídos. Né? Imagine que eu montei essa rede agora, liguei os canais de comunicação, as estações, né? E ligo os roteadores. Né? O que acontece aí quando um roteador é ligado? Né? Dentro desse princípio que a gente precisa construir essas tabelas em memória. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender, né, é que nas redes existem pacotes de broadcast. Né? Broadcast, boas-vindas, tem diversos nomes aí. Né? Normalmente a gente não traduz, vou usar broadcast mesmo. Né? Então, através desses pacotes de broadcast, a gente acaba descobrindo quem são nossos vizinhos, porque em geral você manda um broadcast, né, nas suas interfaces, o roteador ele acaba fazendo isso, né, na interface E1, por exemplo, o roteador 1 no S1, no S2, e aí, né, os equipamentos que estiverem ouvindo respondem, né, com o endereço deles, né. Então o A vai responder com o endereço A deles, né, depois a gente vai ver como esse endereço é formado no caso de um endereço IP, e o roteador 2 vai responder para o roteador 1, né, que ele está ligado através da serial 1, e o roteador 3 também vai responder aqui. Então, através de, né, quando eu ligo os roteadores, através de pacotes de broadcast que cada um manda, a gente consegue montar as tabelas iniciais de roteamento. Então, como eu comentei, são esses pacotes de boas-vindas, né, são enviados para os nós vizinhos. E os nós vizinhos, né, se estiverem ativos, eles respondem, né, que eles estão vivos, né, enviando aí os seus respectivos nomes, né, ou endereços. Aqui eu estou usando o nome A, né, mas numa rede TCP/IP eu colocaria um número, né, dependendo se eu estou usando IPv4 e IPv6 que a gente vai ver a seguir. Né. Aqui por facilidade eu estou chamando essa estação de A, esse roteador de R1, mas na verdade isso aqui vai ser uma sequência de números lá para frente. Então, usando broadcast, né, os roteadores eles constroem as tabelas iniciais, né, que eles têm na memória. Né? Então vamos pegar o caso do R1, né, porque o R2 e R3 é a mesma coisa. Né? O R1, né, assim que ele mandar o broadcast pelo S1, né,
ele vai descobrir que ele está passando por um canal de telecomunicações, né? Serial sempre passa por um canal de telecomunicações. Então, a um hop de distância, né? O R2 vai mandar um endereço para ele dizendo, ó, estou ligado aí com você, né, na tua interface. Pelo S2, né, quem vai responder é o R3, tá? Também com um hop de distância. E na Ethernet 1, né, a estação A é que vai responder, e aí como não passa por nenhum canal de comunicação, a gente põe o número de salto 0, não passei por nenhum canal de telecom. Acontece essa montagem das tabelas iniciais, né, que a gente está mostrando aqui, evidenciando aqui, né? Então, nós vimos a tabela do R1, a tabela do R2 vai ser montada de uma forma parecida do R3. Né? O que você poderia fazer depois, né, de cada roteador ter descoberto quem são seus vizinhos? Numa rede como essa, o roteador ele pode mandar então para os roteadores que ele descobriu quem são os vizinhos a tabela que ele tem, né? Então o roteador R1 poderia passar para o roteador R3 e para o roteador R2 a tabela que ele tem, alimentando de informações e enriquecendo de informações o roteador 2 e o roteador 3. Então nós vamos fazer um exemplo, né, do roteador 3 enviando a tabela dele para o roteador 1 e para o roteador 2, né? Depois isso acontece para cada roteador, ele manda para os seus vizinhos. Roteador 3 passando informação para o roteador 1, essas duas novas informações são agregadas. Observe aqui, né? Essa linha em que ele diz que roteador 3, né, via S2 eu alcanço R1, o R1 já sabe, né? Porque ele sabe que via S2 ele atinge o R3 aqui, ó. Tá? Então ele mesmo não interessa, né? Ele saber que ele mesmo está conectado lá pelo canal, ele já sabe, isso é uma bobagem. Então o que pode agregar de informação para o roteador 1 são essas duas linhas, que ele vai poder atingir o roteador 2 se ele mandar, né, a informação pela serial 2. E aí, como a gente está cruzando a tabela através de um link de comunicação, a gente soma 1 no número de hop. Então, se você for ver aqui, ó, somei 1, foi para 2. Tá? E idem para o C. Né? Então, C, quando eu passei essa linha da tabela, né, essa parte da tabela e o roteador 1 filtrou, ele coloca na tabela, o C eu consigo atingir via o S2, é onde vai estar o roteador 3, com um hop de distância. Tá? Então, com isso, o roteador 1 vai fazendo ideia de quem são não só os vizinhos, mas de quem que ele pode atingir mandando pacotes para cada um dos roteadores e canais aí de comunicação que ele possui. A mesma coisa acontece quando a tabela do inicial do R3, né, é enviada para o R2. Essa informação de que o R2 está conectado não interessa para o R2, mas ele vai olhar, ó, o R1 ele pode ser atingido, então usando a interface S2 do R2, tá, para poder chegar no R3. E com peso, vai passar por mais um canal de comunicação e com peso 2. Tá? E o C, né, pode ser atingido também pelo roteador 2, mandando pela serial 2, onde ele vai atingir o R3, e com um número de saltos, né, que pula de 0 para 1, porque passou por mais um canal de telecom. Tá? Então o R3, nesse momento, ele compartilhou a tabela de roteamento, inicial de roteamento dele
com o R1 e com o R2, né? E com isso, cada roteador vai construindo um mapa em memória, né, de como é que está a rede de comunicações. Como eu já havia dito, né, o mesmo processo vai acontecer para o R1, né? O R1 vai pegar a tabela dele e passar para o R3 e para o R2, né? E a mesma coisa para o R2. O R2 vai pegar a tabela dele e passar para o R3 e para o R1, né? E esse processo de troca de tabelas acontece periodicamente, né? Porque, veja só você, aqui eu exemplifiquei uma estação A ligada, né? Mas de repente uma estação D, né, foi ligada nessa saída Ethernet. Como esse roteamento é dinâmico, né, em algum momento o roteador 1 vai ter que sentir que ele tem um novo vizinho, que é a estação D, vai pôr aqui na tabela dele e vai compartilhar com os vizinhos, né, os roteadores vizinhos, que opa, né, entrou um novo elemento. Então, de tempos em tempos, essa troca de tabela sempre acontece para garantir que todos os roteadores tenham em memória, né, o seu mapa de rede, né, que corresponde à topologia de rede que a gente está mostrando aqui. Tá, então aqui eu fiz essa segunda troca, né, representando o R1 em verdinho, essas linhas agregadas aqui em verdinho, no R3 e no R2 eles vêm do R1, e para o R2, né, eu fiz diferente, eu fiz em azul. Tá? Agrega essas linhas em azul no roteador 1 e no roteador 2. Né? Vou pegar, sei lá, um só como exemplo, o roteador 1, por exemplo. Né? Então, o roteador 1, quando ele passar informações aqui para o roteador 3, né, observa, né, que ele vai passar a informação do vizinho R2 que ele tem, né, que agora para o roteador 3 ele vai estar enxergando o roteador 1 através da serial 2, que aqui está ligado a um hop de distância e vai passar, então está ligado a 2 hops de distância. E ele vai passar a informação, o R3 não interessa, né, para o próprio R3, né, uma informação inútil, mas o A é interessante, né, o R1 vai passar essa linha da tabela para o R3, e o R3 vai colocar na memória que ele pode atingir o A através do S2, ou seja, né, indo para o R1, e com um número de hops, né, que vai passar agora por mais um canal de comunicação. Então ele agrega um aqui. Tá? E o mesmo vai acontecer então para essas outras trocas de tabela que nós estamos mostrando aqui. Né? E eu coloquei aqui bem o termo que a gente usa, né, salto, né, um hop, tá? Quando a gente passa por um canal de comunicações. Como eu já havia comentado, né, essas trocas de tabelas elas continuam a acontecer, né? E cada roteador vai examinando as linhas que ele já tem, né? As linhas que ele já tem, não interessa, ele descarta. E se aparecer alguma linha nova, né, quando acontece uma troca de tabela entre o R1 e o R3 vem aqui e agrega mais uma linha, né? Quando essas tabelas elas não mudam mais, é o momento em que a gente diz que a rede convergiu, ou seja, todos os roteadores têm em memória uma tabela que representa, né, de uma forma fidedigna a topologia de rede que a gente está aqui representando com esse desenho. Tá? Nesse momento a gente diz que a rede convergiu. E pode parecer brincadeira, né? Mas obviamente se você for agregando complexidade aqui, colocando novos roteadores, links de comunicação, estações que entram e saem, às vezes demora para uma rede convergir. Né? E é por isso, por exemplo, que algoritmos desse tipo que nós estamos mostrando, a gente acaba usando para redes pequenas, aspas, né? Redes que não tenham mais de 10 saltos. Né? Você imagina o estrago que a gente pode fazer em memória, né? com 10 saltos e um número grande aí de estações e de roteadores. Tá? Porque senão as tabelas elas acabam nunca convergindo e o algoritmo acaba sendo meio inútil, né? Porque você pode ter alguma incorreção no momento de
de fazer uma tomada de decisão, né, um roteador fazer uma tomada de decisão consultando a sua memória, para onde ele vai mandar, né, um certo pacote que ele recebeu. Aí aqui nós temos uma situação que ilustra a convergência da rede, né? Então a tabela de cada um dos roteadores, né, representa fielmente o que está acontecendo com a rede como um todo, né? Se a gente pegar a tabela do R3 como exemplo, observa, né, que o roteador 3 tem ligado na Ethernet 1 o C. O C está aqui, né, e o C aparece uma vez só na tabela. E pela topologia que a gente criou, né, todos os outros elementos de rede têm que aparecer duas vezes na tabela, né? Então ó, o R2 aparece aqui e aqui, né? Então o R2 ele pode ser atingido pela serial 1, ó, no R3, né? Se eu pegar a serial 1, eu posso atingir o R2 com um salto de distância, né? Ou eu posso atingir o R2 mandando um pacote de informação pela serial 2 com dois saltos, né, de telecomunicações, dois canais de telecomunicações de distância. Tá? Baseado nessas tabelas, então eu vou vir aqui para do R1, é que o roteador ele toma a decisão de como é que ele vai fazer o roteamento a partir de então, né? Então um exemplo, né, imagina que o A mandou para o R1, né, um pacote de rede em que ele quer, né, atingir o B. Tá? Então o que o R1 vai fazer nesse momento? Ele vai consultar que linhas da tabela que possuem o B. Né? A gente tem duas linhas. Tá? Uma que eu posso usar pela serial 1, né? E outra que eu posso usar pela serial 2. Se eu mandar pela serial 1, ó, eu vou ter um salto de distância de telecomunicações só. Mas se eu mandar pela serial 2, eu vou ter dois. Tá? Então o roteador ele sempre busca o elemento que você está tentando atingir e com o menor número de hops possível. Então, na verdade, ele vai estar respeitando, nesse caso, nesse exemplo aqui, essa linha da tabela. Ele vai mandar esse pacote de redes do A, né, via serial 1 para o roteador 2, o roteador 2 vai receber e vai identificar que é para o B que está ligado aqui diretamente nele através da Ethernet 1. Tá? Daí a importância dessas tabelas em memória, né, estarem corretamente organizadas e representarem a topologia de rede para que ocorra uma transmissão de dados adequada dentro da rede. Tá? E é por isso que a gente diz que os algoritmos do tipo distance vector, né, a gente, como o HIP, né, ele é bom para redes que não tem um número grande, né, de canais de telecomunicações cascateado, né, porque senão a convergência dessas tabelas em memória ela começa a ficar muito complicada, muito difícil. E aí a chance de você ter um roteador em algum momento mandando uma informação por um caminho que é maior ou por um caminho até incorreto, né? E o pacote às vezes a gente brinca e acontece mesmo, ele fica em loop, né? Andando dentro da rede é grande, né? Então a gente limita o número de saltos para que isso não aconteça. Aqui é um exercício para vocês, né? A gente colocou uma situação então um pouco diferente, com 4 roteadores, R1, R2, R3, aqui desculpe, onde está R3 e R4, né? Estações de exemplo aí A, B, C, D ligada nas Ethernets e 4 canais de comunicação interligando, né, os roteadores. Então veja que eu ainda sigo o princípio da internet, né? Cada roteador ligado a pelo menos 2 outros através de links de comunicação. Isso deve gerar uma boa rede, portanto um bom exercício aí para a gente pensar. Então eu peço para você repetir o raciocínio, né? Escrever a tabela de rotas. Quando a gente liga, né, os roteadores, lembra, né? Eu conheço os vizinhos. Depois a primeira troca, o que acontece, né? Quais linhas vão ser agregadas às tabelas, e a tabela de convergência, onde cada roteador
enxerga a topologia, né, usando a tabela em memória como um todo. E aqui juntando então com os conceitos de confiabilidade e disponibilidade que a gente já estudou, a gente vai imaginar que cada canal tem 10 megabits de velocidade, o SLA de cada canal é de 99%, né? Por exemplo, uma fibra permite isso. O MTTF, né, que é o tempo Medium Time to Failure do hardware em geral, né, 900 horas, né, então um hardware ruim. E o Medium Time to Restore, que normalmente depende de seres humanos, né, de equipes, também ruim, de 100 horas, mas só para efeitos aí de cálculo. Tá? E aí você vai imaginar, né, que você tem uma estação A e uma estação D, né? E você vai fazer o cálculo da velocidade equivalente nessa situação, né? Com essas disponibilidades MTTF, MTTR, tá? E calcular a disponibilidade equivalente da rede, né? Então repara que além desse canal de principal, né, em tese para se comunicar entre o A e o D, você vai ter essa contingência aqui que deve te ajudar nesses cálculos aí do 1 e do 2. Tá? E observa também que malandramente aqui eu pus todos os canais com a mesma velocidade, né? Que é para a finalidade com que o RIP, por exemplo, foi desenhado inicialmente, né? A internet inicialmente, os IMPs, eles dispunham de canais de telefonia entre eles, né? Os canais de telefonia tinham mais ou menos as mesmas velocidades, como está acontecendo nesse exemplo aqui. E aí eu vou pedir para você repetir esse exercício, né? Só que somente entre o R1 e o R3 eu tenho 10 mega, né? E todos os demais canais você conseguiu uma situação legal, ó, um upgrade para 1 GB, né? 1 GB. O SLA eu deixei o mesmo, né, em todos os canais, mudei aqui o MTTF, MTTR dos roteadores, né? Então que velocidade equivalente você vai enxergar? Então, aqui você vai ver um dos defeitos, né, que levaram a gente evoluir esses algoritmos de distance vector para link state, né? Que pela tabela o menor número de saltos vai sempre acontecer aqui. Só que aqui, ó, malandramente, a gente vai ter 10 megabits de velocidade. Então não vou estar trafegando pela rota que tem maior velocidade, né? A rota de maior velocidade é essa de 1 GB aqui, ó, né? Vou estar trafegando pela rota de menor velocidade. Então o link state ele tem esse defeito, aspas, né? Que é característico com que ele foi construído. Ele enxerga quantos saltos tem, mas não as características, né, dos canais de telecomunicações que foram evoluindo, foram mudando depois, né? Passei a ter canal baseado aí, por exemplo, em micro-ondas, ondas de rádio, fibra óptica, né, com diversas velocidades de acesso. A parte 2, então, para a gente estudar engenharia de roteamento, é ver um exemplo de um algoritmo de roteamento dinâmico do tipo link state, né, que verifica o estado de link. E um bem interessante que foi criado, é usado até hoje, né, em redes periféricas, principalmente da internet mundialmente, é o SPF. Então, a gente vai estar trabalhando com um algoritmo tipo SPF, né, que é Link State. No caso, o estado de link que o SPF pega, né, ele tenta representar o tempo de delay, né, de cada canal. Então, para isso, a gente precisa conhecer as velocidades, né, senão a gente não consegue conhecer os pesos das rotas no SPF, que é diferente lá do RIP, que bastava eu contar, né, os saltos. Aqui, para conhecer o peso, eu tenho que conhecer o delay, né, que cada canal me gera. Por isso que eu pus as velocidades, já aproveitei e pus o SLA para a gente fazer outros cálculos depois. Então, por default, né, para ter uma medida aí de delay, a gente sempre vai pegar um canal
típico no SPF de 100 MB e dividir pela velocidade do canal que você está. Tá? Então aqui, por exemplo, 100 megabits por segundo, então 100 MB dividido por 100 vai dar um peso 1, né, para esse canal. Aqui eu vou ter 100 MB dividido por 10, né, vai dar um peso 10. Né? Isso significaria que passar informação através desse canal, aspas, né, 10 vezes pior do que eu escolher esse canal aqui, porque ele tem uma velocidade melhor. Né? Então o SPF está enxergando velocidades, né, caminhos que vão ter menor peso aí. E o de 1 GB, né, pelo cálculo, daria 100 MB por 1 GB, 0,1. Então está aqui o que eu comentei, né? Os delays normalizados ali para um canal de 100 MB, né? Peso 1 para um canal de 100 MB, para o canal de 10 ficou com peso 10 e para o canal de 1 GB ficou com 0,1. Né? O processo a partir daqui é absolutamente repetitivo. Né? Eu vou começar a construir as tabelas, né? Em memória do R1, R2, R3, né? Imaginando que não tenho tabela nenhuma. E para isso eu vou enxergar os meus vizinhos. Né? A única diferença é que os meus vizinhos, eles vão levar em consideração, né, não o salto que eu tenho, né? Então, quando eu for montar a tabela entre o R1 e o R2, né, eu não vou ter mais um peso 1, né, um salto de telecom, mas eu vou ter um peso 10, tá? Em função dessa velocidade ser de 10 MB. Mesma coisa quando, né, na tabela aparecer o R3, né, para o R1, eu vou ter um peso 1. Legal? Então é isso que vai acabar acontecendo numa situação de cálculo de tabela de algoritmo, né, como o SPF, que é um link state, ele usa os mesmos princípios a partir daqui do que a gente viu dos algoritmos distance vector. Nesse caso, né, se a gente for olhar só os canais aqui de telecom, veja que o que tem menor peso é esse de 1 GB, né? Então, rotas, né, que privilegiam usar esse canal de 1 GB que são mais interessantes nessa topologia que a gente montou. Aqui é só por facilidade, né, de cálculo. A gente vai imaginar que tudo que está ligado na Ethernet tem peso 0, né? Tem o melhor peso possível, né, ou o menor peso possível. Isso aqui não é verdade, né? Porque o link state, depois que ele lança o broadcast, né, ele dispara um contador e conforme ele for recebendo, né, os broadcasts, os nomes, né, das estações que estão ligadas aí ao redor, ele vai determinando os pesos, tá bom? Mas aqui só por simplicidade de cálculo, o que está ligado na internet a gente vai imaginar que é rápido o suficiente ou bem mais rápido do que os canais de telecomunicações. O procedimento, né, ele vai ser bem semelhante. Os roteadores, quando são ligados, eles vão descobrir quem são os vizinhos. Então eles mandam um broadcast, né, para as interfaces aqui para descobrir quem está ligado nas interfaces. E no caso aqui do SPF, ele dispara um contador, né, que é para poder medir os delays e determinar os pesos. Essa é a sacada. Tanto para o roteador 1, o roteador 2 e o 3. E a partir daí aquela troca de tabelas que a gente já viu. Então, determinada a primeira tabela, é feita a troca, né, das tabelas entre os roteadores. Né? E aí cada um vai agregando as linhas novas, né, nas suas respectivas memórias para poder considerar as inúmeras situações de roteamento que vão acontecer de pacotes, né? Sei lá, o C solicitando se comunicar com o B, né? Qual que vai ser a melhor situação dinâmica naquele instante. Tá? Eu volto a insistir, né? Isso aqui é alguma coisa que foi idealizado na década de 60, implementado na década de 70, mas até hoje a gente tem aí inúmeras pessoas que trabalham com redes e trabalham com tabelas estáticas, né? É um negócio literalmente horroroso, né?
enquanto a gente já tem aí roteamentos dinâmicos. Eu estou dando o exemplo de dois aí, né, dos padrões, inclusive proprietários, né, dos mais diversos, né, a Cisco tem diversos algoritmos proprietários, né, Huawei também, sempre na mesma linha, né, Link State ou Distance Vector, para poder fazer essa determinação de uma forma dinâmica. Tá? Só vale usar roteamento estático para uma situação de borda de rede. Né? Só comentar rapidamente o que é isso. Né? Imagina que o roteador 3 né, está na borda da minha rede com a rede de um parceiro meu, né, que vai ter um outro roteador aqui. Então, ao invés de eu habilitar o roteamento dinâmico, né, com esse roteador desse parceiro, né, que não me interessa conhecer a topologia de como é que está, né, a rede desse parceiro, eu simplesmente digo, ó, tudo que eu não conheço que está dentro aqui da minha rede, né, eu conheço, então tudo que eu não conheço, eu vou passar de uma forma estática para esse roteador de borda, a gente chama aí de router, né? E esse roteador de borda então vai se virar aí para tentar achar, né, os endereços que eu não conheço, sei lá, o A querendo mandar pro F, né? De repente o F está aqui na rede do vizinho. Então, o roteamento estático a gente só usa nessa situação, ou quando, por exemplo, você configura uma estação Windows, né? Onde você tem a tua rede caseira lá, ou mesmo aquela rede do Mackenzie, das redes do Mackenzie, né? A gente viu, onde você vai apontar o teu gateway default, né? Quem é o roteador padrão para onde você vai mandar informações. Né? Então essas são as duas situações indicadas para roteamento estático. Tirando isso, a gente sempre usa roteamento dinâmico. Ok, pessoal? Então aqui eu deixei como exercício, né? Você chegar na tabela de convergência de cada um dos roteadores, né? Mas como pista eu coloquei aqui a do R1, né? Como vai ficar no caso do SPF, né? Então, por exemplo, né? O R1 ele tem duas formas de atingir o R2, né? Ele pode fazer isso pela serial 1, ó. Então, ele pode atingir o R2 pela serial 1. Se ele fizer pela serial 1, ele vai ter peso 10, né? Com SPF, ó, peso 10. E a outra forma que ele tem de atingir o R2, né, eu estava tentando achar na tabela, desculpe o silêncio, né, é pela serial 2, né? E pela serial 2, ó, ele vai passar por um canal que tem peso 1, né? Aqui eu não vou nem considerar o tempo de processamento, tem outro canal que tem um peso 0,1, então peso 1,1. Isso significa, né, que se o R1 precisar diretamente enviar uma informação para o R2, olha que curioso, né? Ele não vai fazer isso pela rota de peso 10, ele vai fazer pela rota de peso menor, que é passar por esses dois canais de telecomunicações. E que na prática faz sentido, né? Por que eu vou usar um canal de 10 MB, que é bem mais lento do que um canal de 100 com um de 1 GB? Né? Tudo bem? Tá? E na mesma linha são, né, construídas, né, com aquela situação de trocas de tabelas que a gente já viu, essas outras linhas da tabela do R1. O exercício que eu deixo para você então é construir isso para o R2 e para o R3. E até como pistas eu já deixei, né? Pela topologia de novo, vão aparecer duas vezes cada elemento, tirando o que está ligado diretamente, né? Então o C está ligado diretamente aí ao R3, ele vai aparecer só uma vez. Ok? E aí voltando para aquele nosso enunciado, né? Então não só tendo as velocidades, né, que elas não mudaram, onde a gente determina os pesos, mas considerando também os SLAs, né? Imagina que eu tenho o A querendo se comunicar com o B. Né? Nessa situação que o A quer se comunicar com o B, ele vai usar essa subrede aqui para fazer isso. Né? Então, que velocidade o A e o B vai perceber, né, quando eles tentarem se comunicar? Tá? E aí eu quero que você premise, né, que os roteadores tenham
medium time to failure, né? A parte de hardware 900 horas e um medium time to restore, a parte de equipes de 100 horas. Né? E qual que é o SLA que você vai ter dessa subrede? Tá? Então deixei todos os roteadores com 900 de MTTF horas e 100 horas para restore e 97% em todos os canais. Tá? Em termos de velocidade, né, entre o A e o B, parece ser mais inteligente a rede fazer esse caminho aqui, né? Mas isso a gente vai validar usando lá o nosso SPF, certo? Mas uma diversão para a gente ter aí fazendo esses cálculos. Vai ficar um exercício semelhante ao exercício do Distance Vector, né, do RIP, que eu deixei para vocês. Só que para você poder resolver esse exercício usando um link state, né, eu pelo menos preciso te passar, no caso do SPF, esse é o parâmetro, né, a velocidade dos canais, tá, que eu tenho. Você vai ver que eu desenho duas situações para vocês, né, uma com 10 megabits por segundo de velocidade, SLA, né, 99%, 900 de MTTF dos roteadores e 100 de MTTR. Né? Eu pergunto para você qual que é a tabela de redes, né, de convergência dos roteadores, qual a velocidade, né, que o A vai enxergar o D, né, se todos os canais são de 10, e para você falar da disponibilidade, né, que o A vai enxergar em relação ao D, tendo em vista essa subrede aqui. Né. Em tese, né, eu já adianto que você não deve enxergar muita vantagem em relação a um distance vector. Né. Eu, numa situação dessa, inclusive, eu não usaria um algoritmo de link state, porque o link state ele toma mais tempo de processamento das CPUs, naturalmente, né, das CPUs dos roteadores, e aqui nesse caso sem muito benefício, né, porque os canais são de 10, né, os canais têm a mesma velocidade, então faz mais sentido falar em salto mesmo, né. Tudo bem? Aqui a gente gera uma situação diferente, né, que entre o R1 e o R3 a gente tem 10 megabits, né, e os outros eu estou usando 1 gigabit por segundo. Isso repete aquela enunciado que a gente fez para o Distance Vector, né, para o RIP, onde no RIP você ia ver que normalmente ele te dava essa rota como preferencial. Já no caso de um link state, né, pelo menos ele vai medir a velocidade do link, como é o OSPF, ele vai dizer, né, que ó, entre o A e o D, né, meu amigo, é melhor você fazer esse caminho aqui, que né, são 3 canais de 1 GB, né, do que usar essa via direta aqui, que é só de 10 megabits por segundo. Tá? Mas isso é alguma coisa que você vai verificar aí ao longo do exercício, combinado? Né? E trabalhar aí ao longo do exercício, e a minha sugestão é que você compare, né, o resultado que você obteve nesse slide, no slide anterior, com o resultado que você teve lá atrás para o RIP. Né? Só para você ter o entendimento na prática de como aplicar um e como aplicar o outro. E aqui então, só né, em homenagem, né, os caras que bolaram aí os primeiros IMPs, os primeiros roteadores, vamos dizer, a turma da Honeywell, né, tem aqui no fundo né, a geladeira, que literalmente era o roteador, né? Hoje é um hardwarezinho que a gente põe em cima da mesa ou a gente põe em cima de dentro, né, de um rack, né? Era uma geladeira, literalmente. E quem conseguiu assistir Eis os Delírios de um Mundo Conectado, viu né, detalhes de projetos aí dos IMPs que a gente tem na internet. Né? Aqui tem mais detalhes, né? Sobre a questão dos IMPs, e foram esses camaradas que bolaram então esses primeiros algoritmos de roteamento também, né? Essa equipe que você está vendo aqui. E foi a equipe então disruptiva. Né? Vocês vão ver que todos os outros algoritmos que vieram, às vezes eles levam em consideração outros parâmetros, né? Não só
a velocidade, mas dá uma ideia também do SLA, do canal da disponibilidade, porém, né, nada muito diferente do que a gente viu. Então, o que você precisa saber realmente de engenharia de roteamento, né, a parte de ouro está nesses slides ali, a partir daí é só evoluir, né, porque quem fez realmente a disrupção no mundo, né, quando inventou a internet foram esses camaradas. E vendo lá o documentário que eu propus para você, você vai ver, né, as dificuldades ou as não dificuldades que eles passaram aí para chegar nisso. Bom, um grande abraço aí a vocês, né? Espero que vocês fiquem bem, né? Todos bem. E até a nossa próxima videoaula, né? Emocionante videoaula. Um grande abraço a todos.